Imagine descobrir hoje que uma execução fiscal antiga ainda assusta sua empresa sem necessidade. Você tenta renovar contrato, buscar crédito, entrar em licitação, e aquele processo parado continua ali, como uma sombra que não vai embora. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Processo parado não significa cobrança eterna, e em matéria tributária, o tempo sem resultado útil pode matar a execução fiscal. Agora veja a cena como ela acontece na prática. O empresário abre o sistema, encontra anos de movimentações confusas, vê tentativas de citação frustradas, pesquisas patrimoniais negativas, suspensão do processo, arquivamento, e depois um silêncio prolongado. Esse silêncio processual gera medo real, porque afeta caixa, planejamento, certidão e reputação empresarial, mas é justamente nesse silêncio que pode nascer uma tese decisiva. Juridicamente, tudo começa no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, a Lei nº 6.830, de 1980. Quando o devedor não é localizado, ou quando não são encontrados bens penhoráveis, o juiz suspende a execução. Essa suspensão legal dura 1 ano. Depois disso, os autos podem ser arquivados, e a partir daí entra em cena a chamada prescrição intercorrente. Aqui muita empresa se perde, porque confunde duas situações diferentes. Uma coisa é a prescrição da cobrança no início do processo, outra coisa é a prescrição intercorrente, que surge durante a execução, quando a cobrança fica sem efetividade real por tempo excessivo. Em outras palavras, a Fazenda Pública ajuizou a execução, mas não conseguiu fazer a cobrança andar de forma útil dentro do prazo legal. E qual é esse prazo? Em regra, tratando-se de crédito tributário, vale o artigo 174 do Código Tributário Nacional, que prevê o prazo de 5 anos para a cobrança judicial do crédito tributário. Combinando esse dispositivo com o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, surge uma lógica muito importante. Primeiro vem 1 ano de suspensão legal, depois começa a contagem de 5 anos da prescrição intercorrente, e se nesse período não houver ato efetivamente útil, a execução pode ser extinta. Perceba a força disso, porque o crédito tributário pode ser considerado extinto pela prescrição, com fundamento no artigo 156, inciso 5, do Código Tributário Nacional. Isso não é favor ao contribuinte, não é tolerância do juiz, é aplicação objetiva da lei diante da inércia útil da cobrança. E essa interpretação não está isolada, porque ela foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. A súmula 314 afirma que, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano. Terminado esse período, começa o prazo da prescrição intercorrente quinquenal. E o tema 566 do Superior Tribunal de Justiça foi ainda mais fundo, esclarecendo que esse prazo começa automaticamente com a ciência da Fazenda sobre a não localização do devedor ou de bens, e que não basta a movimentação meramente formal. Esse detalhe é decisivo, porque muitas vezes o processo até recebe petições, despachos e requisições repetidas, mas nada disso resolve de fato a cobrança. E o tema 566 deixa claro que o que importa não é a aparência de andamento, o que importa é ato efetivamente útil para localizar patrimônio, citar validamente, ou tornar a execução concreta. Agora volte comigo para a mesa do empresário. O processo está aberto diante de você, e a pergunta certa não é apenas há quantos anos essa execução existe. A pergunta certa é outra: quando exatamente a Fazenda foi cientificada de que não encontrou o devedor ou os bens, porque é a partir dessa sequência que a tese começa a ganhar corpo. Primeiro passo estratégico: reconstruir a linha do tempo completa dos autos, como quem acende a luz em uma sala escura. Identificar a data da ciência da Fazenda, conferir o despacho de suspensão, verificar quando terminou o ano previsto no artigo 40, e depois contar os 5 anos seguintes, sempre observando se houve algum ato realmente útil no meio do caminho. Sem cronologia precisa, a tese perde força. Segundo passo: separar o que é burocracia do que é efetividade. Petição repetindo pedido de bloqueio.
requerimento automático de pesquisa, manifestação genérica da fazenda, tudo isso pode até dar impressão de movimento, mas nem sempre interrompe a prescrição intercorrente. O Superior Tribunal de Justiça exige resultado concreto ou ato processual útil de verdade, e esse filtro muda completamente a análise. Mas cuidado, porque nem todo processo parado gera prescrição intercorrente, e aqui mora o risco de uma leitura apressada. Você precisa verificar se houve parcelamento, reconhecimento do débito, garantia do juízo, penhora efetiva, citação válida, bloqueio frutífero, ou qualquer causa legal interruptiva ou suspensiva, porque cada um desses eventos pode alterar o prazo, interromper a contagem, ou até afastar a tese. É justamente nesse momento que muita empresa percebe um erro comum: olhar apenas a capa do processo e ignorar os detalhes dos autos. Só que em execução fiscal, um detalhe muda tudo: uma petição com resultado patrimonial positivo, uma garantia formalizada, uma citação válida em momento estratégico, qualquer desses fatos pode redefinir o desfecho. Se a matéria puder ser demonstrada por documentos já existentes no processo, muitas vezes se avalia a exceção de pré-executividade, especialmente porque estamos diante de tema de ordem pública. Isso permite levar a discussão ao juiz sem necessidade de dilação probatória complexa, quando os elementos já estão claros nos autos, e quando a estratégia processual estiver bem alinhada ao caso concreto. Em outras situações, se houver garantia do juízo e fundamento técnico adequado, os embargos à execução podem ser o caminho. Mas perceba, não existe fórmula pronta, existe estratégia jurídica construída sobre cronologia, documentos e jurisprudência consolidada. Na prática, o pedido precisa ser objetivo e tecnicamente organizado. Ele deve apontar a base no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, no artigo 174 do Código Tributário Nacional, no artigo 156, inciso 5, do mesmo Código, na súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça, e no tema 566, além de pedir a oitiva da Fazenda e, ao final, o reconhecimento da prescrição intercorrente com a extinção da execução fiscal. O efeito prático disso é enorme, porque não estamos falando apenas de uma vitória processual abstrata. Estamos falando de encerrar um passivo antigo, reduzir insegurança patrimonial, melhorar previsibilidade, retirar um processo envelhecido do radar da empresa, e permitir planejamento tributário e financeiro com mais lucidez. Para muitos empresários, isso representa voltar a respirar. No fim dessa caminhada, a imagem fica nítida: a dívida tributária não desaparece porque o empresário cansou dela. Mas ela pode desaparecer juridicamente quando a cobrança atravessa o limite legal sem resultado útil, e essa é a mensagem central: execução fiscal não é sentença eterna, ela também se submete a prazo, controle e técnica. Então guarde este resumo estratégico: antes de temer uma execução fiscal antiga, reconstrua a cronologia completa e verifique se o tempo legal já consumiu a pretensão de cobrança. Essa análise pode mudar completamente a posição da empresa no processo. E aqui vai o aviso legal essencial: este conteúdo é estritamente informativo e não substitui consulta jurídica individualizada. Porque pequenas diferenças de fato, datas, atos processuais e documentos podem mudar por completo a conclusão técnica do caso. Se este tema faz sentido para a sua realidade, deixe nos comentários uma dúvida geral ou sugira um próximo assunto para analisarmos aqui no canal. Porque esse debate ajuda outros empresários a entender riscos e estratégias com mais clareza. E se você quer conteúdo sério sobre direito tributário e execução fiscal, inscreva-se para acompanhar análises objetivas que podem evitar erros caros. Também recomendo assistir ao próximo vídeo que está na tela, porque ele complementa esta lógica de defesa empresarial. Eu sou Lucas Lisboa, da LLR Advocacia. Um grande abraço, e na descrição estão as informações institucionais do escritório.